A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Irmãos, após eu colocar aqui os vídeos, né, um trecho da pregação do ancião Elgin, veio muitos comentários, como, por exemplo, por que você não coloca a pregação inteira, colocou só parte? E até ele reclamou aí que foi cortado um pedaço da pregação. Mas só que como eu não gosto de fazer, eu já falei aqui, eu não gosto de pegar uma pregação inteira e desmerecer toda a pregação, porque por alguns erros que os homens, né, seres humanos erram mesmo, não tem o que dizer. Até os que estudam a Bíblia, às vezes faz o seu esboço para levar a pregação, ele corre o risco de errar, não tem como, né? Porque se trata de um assunto de escritura que é gigantesca sobre o assunto do Evangelho. Então pode acontecer de errar numa exemplificação ou alguma coisa. Aí nesse sentido, eu falei assim, eu vou analisar porque tem muita gente comentando, tá fora de contexto, pegou fora de contexto. Então a gente vai ver porque é o seguinte, né, algumas coisas aqui, eu andei olhando rapidamente, eu quero ver ela inteira, porque você só chega no contexto de uma pregação quando você vê o que mensagem que ela levou para você, no contexto geral. Toda pregação, às vezes de 40 minutos, 30 minutos, você não sai de lá sabendo, decorando tudo que falou, mas você tem que ver se ela te reestruturou. Se ela te trouxe fé, se ela te trouxe, né, que é o que é a pregação, é para carregar pessoas de fé, de coragem, de ânimo, né? Então ela tem que ser neste sentido, né? Para dar continuidade àquilo que você, no seu caminhar na graça. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui e a gente vai parar aqui aonde for necessário. Vamos ver aqui. Esse reinado era para ser eterno, até sua morte, não era para ser interrompido. Porque Osias começou a reinar com 16 anos de idade. Ele, irmãos, ele tinha muitas qualidades. E ele tinha também dom, sabedoria, conhecimento. Pela sua idade, ele amadureceu precocemente, podemos dizer, ficou adulto antes do tempo. Tem moça que é assim, tem moço que é assim. Ele fica adulto antes do tempo. Tem uma bagagem espiritual, um respeito dos mais velhos, é sereno, educado, gentil, analisa bem o que vai fazer, o que vai falar. E alguém até diz, quantos anos esse irmão tem? 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Está até em fase de crescimento ainda, mas tem uma responsabilidade cristã, uma comunhão tão bonita nos cultos, nas reuniões de voto. E ele com 16 anos, pela lei do país, só pode ter aplicação depois dos 18, né? Então, ele com 16 anos já começou a gritar. Ele não veio nada, seu pai era morto, e ele começou a servir. E no seu reinado ele foi bem, foi muito bem, começou muito bem. Começou fazendo as coisas certas, aquilo que era certo aos olhos do Senhor, honrando os sacerdotes, honrando os templos. E ele nunca se envolveu com essa parte que era uma missão da casa de Arão, era uma missão dos sacerdotes fazer. Levavam incenso ali necessário, preparavam, oferecendo ao Senhor. Não era missão de rei, não era missão de profeta, não era missão de general nem de capitão, era missão inteiramente, aleluia, dos sacerdotes. E ele, irmãos, colocou a mão onde não deveria colocar, fez o que não deveria ter feito. Bastante comunhão que o temor de Deus hoje faz também. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você pode ter faculdade, pós-graduação, pode ser formado. Muito bom procurar cursos, pós-graduação, fazer todos os conhecimentos que você tiver. Bastante comunhão com essa palavra. Se você não tiver o temor de Deus pela palavra, você é um monstro, uma moça toda na terra. Porque o princípio da sabedoria é que tem a Deus. Eu quero o temor de Deus, isso eu não posso, isso eu não
faço. Isso desagrada a Deus. Eu sou uma serva de Deus. Eu não posso errar, não posso ceder, não posso participar, não posso praticar. Tenho que ter cuidado dos meus passos. E você vai vivendo, irmãos, dentro de uma lucidez. Isso se chama sabedoria que vem do alto. Quem que é o dom da sabedoria que vem do alto aqui nesta noite? Aleluia. Então, irmãos, ele era um homem sábio. Está aqui na palavra que ele, com 16 anos, começou a reinar e o seu sucesso foi muito grande. E começou a espalhar a fama dele. Todos falavam. Eu não gosto de pegar trechos assim, irmão, pegar pedaços, mas porque eu tenho que ouvir, acabo que eu não aguentei muito aqui. Ele falou que a sabedoria é o discernimento daquilo que ele não pode, isso eu não posso fazer, né? Assim, ao que se doutrina uma denominação, por exemplo, aí vai entrar vários conceitos, observâncias do que você pode e o que você não pode fazer. Só que o convertido a Deus, aquele que é regenerado por Cristo, ele não faz as coisas porque ele não quer. Geralmente é porque ele não quer mesmo. É ele que não quer. Porque ele entendeu a graça, ele entendeu o mundo de ilusão que existe aí fora. Então ele não quer fazer isso, porque ele sabe do que causa, as consequências de vários pecados. Né? Ele tem que falar isso, não é isso, eu não posso, não, isso não... Porque geralmente é porque o pregador ali, seja de qualquer denominação, né, ele pregou que não pode. Então eu falo, eu não posso porque o ancião falou que não pode. Não, o verdadeiro convertido ele não quer. Não adianta você, eu não vou tomar uma cerveja porque eu não posso, mas fica lá lambendo os beijos quando você vê. Você entendeu a diferença? Vamos continuar aqui. No meio do exército, no meio dos generais, no meio dos capitães, no meio das tribos, as nações circunvizinhas começaram a falar, tem um rei aí que é diferente, eles têm um reinado diferente, ele tem um conhecimento diferente. E ele tinha uma arma, ele tinha um armamento, ele inventou armas que a longa distância eliminava os seus inimigos, eliminava os seus inimigos. E ele foi projetando armas, e ele também tinha estratégia de guerra. Quando entrava uma guerra, era certeza que ele vencia, porque tinha temor de Deus, defendendo o povo, em benefício do povo, o Senhor iluminava e ele ia fazendo aquilo que era bom para defender. E sabe, tem dom que Deus dá para nós, tem ferramenta que Deus dá para nós, é para defender a nossa casa, o nosso casamento, o nosso ministério. Mas tem dom que Deus dá para cada um de nós, que é para defender a irmandade. É para defender o povo de Deus. Aleluia. Quantas armas que ele fez? Na engenharia, na arquitetura, projetando. Ele conseguia ter sucesso e o seu nome era afamado. Começou tão bem. Mas aí ele começou bem, foi até uma altura bem, teve família, teve filhos. E o seu nome corria. E como lemos aqui a palavra sucesso, olha aqui, quanto aos mais dos sucessos de Uzias. Sucesso. Tem alguém aqui buscando sucesso lá fora? Bastante comunhão, moço. Bastante comunhão, moço. É direito de eu buscar sucesso lá fora. Sucesso materialmente, como um bom advogado, uma boa arquiteta, médica, aleluia, um bom engenheiro, dinheiro agrônico, quantos tantos tipos de engenharia que tem, administrador, doutor, né? Quantas coisas, quantas profissões lindas que tem, que podemos dizer que é profissão e é dom de Deus. Você sabia que ser médico é dom de Deus? Eu mesmo, se eu quiser ser médico, eu nunca vou ser médico. Eu não posso ver sangue, não posso ver fratura. Eu nem paro para socorrer alguém que eu já fico ali. Olha, irmão, aqui é o seguinte, esse canal aqui, a gente está fazendo essa análise na pregação com base no que foi próprio ensinamento da CCB. Então, antes que alguém fale assim, que a gente está pegando as coisas aqui para querer denegrir a congregação, denegrir o ancião,
Eu quero deixar bem claro para vocês aqui que eu não sou esse tipo de pessoa e vocês conhecem os meus vídeos, tá? A gente tenta analisar as coisas aqui com mais absoluta imparcialidade de denominação e de meus gostos também. O canal chama Nosso Jeito de Viver. Aqui é o nosso jeito de viver. Sempre teve outros vídeos que estavam voltando, os vídeos do nosso dia a dia. Só que aqui o que acontece? Às vezes as pessoas acham que a gente está falando aqui sem base alguma, mas o próprio ensinamento da CCB, vocês vão ver que dentro da pregação dá para contextualizar ou dá para você observar que sai um pouco fora, né? E entre outros assuntos. Por exemplo, por essa parte do dom aqui. O dom, deixa eu falar para vocês. O dom, ele é algo vindo de Deus, algo divino, o que consegue a pessoa se manifestar em profecias, em milagres, em cura. Isso é dom de Deus, algo divino que Deus concede a uma pessoa. Medicina se aprende, médico você precisa estudar, tá? O dom ele vem. Então até a música, quando fala, fulano tem um dom tão lindo na música, não é talento. Deus criou as pessoas com capacidades tão perfeitas, o ser humano, que um tem capacidade para tal coisa, né? Talento, por exemplo, para a música, ou tem talento para um trabalho manual que quase poucos conseguem fazer, é talento, tá? Então, dom não se aprende numa escola, né? Faculdade, igual é a medicina, igual é a música, que você tem que fazer uma escolinha. Não, dom é absolutamente divino. Uma pessoa pega um instrumento e começar a tocar o hino sem nunca ter aprendido nada, isso é um dom divino. Começa a louvar a Deus com o instrumento sem nunca ter entrado numa escolinha, isso é um dom, tá ok? Então essa é a diferença. Existe o dom, né? Existe o dom divino, existe o talento. Tanto até que o Inário fala, granjeais os talentos, né? Então, aqui ele já errou. Quando ele fala que é contra o estudo, né, estudo das escrituras, mas as escrituras, ela define o dom ali como parte espiritual. Vamos lá. Deitado na beira da pista. Eu sou ruim. Eu não tenho dom de ser médico. Agora tem aquele que tem o dom do socorro. O dom do socorro que dá na palavra. Ele vê um acidente de alguém, ele já quer resolver, ele quer socorrer, ele já vai lá, faz uma tapa, ajeita, para a hemorragia, ele já para o trânsito, ele ajeita, faz respiração, massagem, ele ajeita tudo. É o dom de Deus. Deus vai derramar o dom aqui hoje. Se tiver alguém perdido aqui até materialmente, dobra a tua comunhão. E esse ano não deu nada na tua vida, você não prosperou em alguma coisa, mas 2025 você entra alinhado, na profissão certa, no dom certo, aleluia, no caminho certo, no estudo certo, no curso certo. Dobra a tua comunhão que hoje o Senhor arruma os teus passos aqui, material, espiritual e conjugal. Você sai hoje com a direção do Rei da Glória. Aleluia. Ele já perdido aqui. Você nem sabe qual é o nome que Deus te deu, qual é a profissão que você vai ser. Olha aqui, ó, tá falando que vai ter vitória. Já começou aqui com as profecias e aí já misturou profissão com dom, irmãos. Esse é o erro, irmão. É um erro grave. É grave. Deixa as pessoas com expectativa, eu não tive o dom de fulano, né? A banalidade do dom, de algo divino de Deus. Isso é banalidade, né? Não é dom que eu não sei que dom que eu vou ter como uma escolha de uma profissão. Não, mas às vezes as pessoas escolhem e desenvolvem um talento tão bom naquilo quanto outra pessoa, né? Mas não é que Deus escolheu um para ter dom, vai dar dom para alguém de ser médico, a pessoa tem uma condição financeira de estudar para ser médico e ele não é, nunca foi cristão, né? E a pessoa, ele é um bom médico, às vezes tem uma pessoa que ele é cristão, ele tem dinheiro para ser médico, mas ele não consegue aprender, porque é difícil a medicina. Aí Deus foi desonesto com ele? Então, irmão, não tem, Deus não vai dar o dom para alguém que não pensa nem exercer, igual a música. Tem muitas pessoas que teve o dom, que teve uma capacidade boa para música, e você vai falar que foi um dom e ele nunca valorizou. Ele tocava do jeito que ele queria, ele tirava o instrumento da boca, vai embora da igreja, não vai para a igreja, sabe? Deixa a orquestra sozinho. E ele tem uma capacidade melhor da música, então Deus deu o dom para ele ficar brincando. Então, irmãos, aqui ele está fazendo uma pequena confusãozinha aqui. Está prejuízo, papai. Não vem de nada dos teus cursos. Se você quer hoje
Aleluia! O que será novo na tua vida. Eu vejo diploma aqui. Eu vejo assinatura de concurso caindo no céu. Aleluia, o dom de Deus vai manifestar. Aleluia, o dom de Deus vai manifestar na profissão certa. Tem um dom dentro de você que você não viu, não descobriu e ninguém enxergou. Aleluia, mas Deus para essa palavra. E você termina esse ano e o que fechou, a conta fechou. Se fechou no vermelho, não tem problema. Se houve prejuízo, não tem problema. Mas 2024, o dom de Deus te pega. Aleluia, será diferente na escola, no estudo, nos cursos. Aleluia, vai dar orgulho para o pai, vai dar orgulho para o professor. E você vai ver que aonde você põe a mão, prospera. Aonde você assina, prospera. Ao que você lê, você entende. O que você busca, você encontra. Em nome de Jesus, quem quer essa maravilha de vem do alto, dá um glória a Deus. Veja que aqui foi uma profecia ali com várias pessoas ali dentro. Tem que dar certo para alguém passar num concurso, né? Aí vai lá, fala, quando eu tive lá naquela reunião da mocidade, falou do concurso. Aí teve a situação dos dons aqui, que fala que vai derramar o dom na profissão certa. Olha, irmãos, eu sinto muito, mas medicina, advocacia, isso aí, se você não estudar, meu irmão, se você não estudar para um concurso, se você tá lá na sua casa, de repente vem o dom assim, e você, eu vou fazer esse concurso aqui para escrivão, você vai lá e faz e passa, e seria um dom divino, né? Mas se você teve que estudar, sinto muito, o dom é espiritual, irmão, questões espirituais, se você trabalhar no mundo espiritual, na parte espiritual, na humanidade, não tem nada a ver com profissão é talento. Nós não somos ninguém, mas se você receber humildade aqui hoje, e ajoelhar na última oração e dizer: Deus, eu tenho uma promessa que eu vou semear, que eu vou ter para dar, eu vou trabalhar na tua obra, eu vou ajudar na administração, eu vou fazer projeto de graça para a igreja, eu vou atender as irmãs e os irmãos, vou ajudar a aposentar, vou ajudar na medicina, buscar remédios, treinamento do curso, tem. Vai ajudar a aposentar, trabalhar na obra é trabalhar na congregação, só para o pessoal da congregação. Só se for aposentar igual só o pessoal da congregação, igual estavam fazendo aqui em Avaré, na cidade de Avaré, por longos anos. Né? Uma pessoa da congregação ali estava facilitando. Isso ainda está até em investigação, em processos aí, tem até na internet, não é o que estou falando, tá? Lá no INSS, um problema com o diretor lá, e ancião, né? As pessoas da igreja ali com parte nisso aí, então é complicado ajudar a aposentar, só se for um trabalho honesto, né, na advocacia, né, e outras coisas aqui que ele tá falando que vai ajudar o povo, mas aqui tá falando do povo na obra, que a obra de Deus para eles é a congregação, não é a obra de Deus com o cristianismo descendo sobre a terra, através do seu filho, que se chama todos cristãos, né, aqueles que aceitaram a graça de Cristo. E aí eles são convertidos e vivem praticando as obras nessa terra. Então as obras são denominações que se levantam para entregar o evangelho, são todas que são honestas e cristãs, verdadeiras. E falar que, né, a obra de Deus é só a congregação, aí é um pouco precipitado e audacioso demais. A gente tem que entender isso aí, a congregação começou há pouco tempo, a obra de Deus ela já vem lá atrás, com várias gerações, entregas de evangelho, né, através de pessoas que até morreram fazendo isso, né. Não deu certo até hoje, mas a partir de hoje vai dar certo. Aleluia. Você está sentindo uma grande dificuldade. Deus perdoa hoje esse montoão de dificuldade. Aleluia. Deus dá conhece na mente de alguma moça aqui, de algum moço, de algum irmão. Quem está precisando de uma versão aí, dá um glória. Aleluia. Glória. Todo mundo. Não deixa subir para a cabeça. Não se soberbece. Continua na humildade.
sempre do pobre, do necessitado, do menos favorecido, de quem não tem. Porque entre nós é uma profecia que Deus pode virar o cativeiro desse país. Aleluia. E a economia ser um país de primeiro mundo. Essa profecia nunca vai cair por terra, porque foi o mestre amado que profetizou. Sempre haveria pobre entre nós. Sempre vai ter alguém menos favorecido entre nós, para ver a nossa postura, a nossa atitude. Aleluia. Se você viu, foi Deus que fez você ver. O que não é visto não é lembrado. E o que o olho vê, o coração não sente. Você está sentindo alguma coisa aí? Tem proposta, moço? Tem proposta, moço? Se tiver algum compromisso aqui com a glória de Deus, a obra de Deus e o menos favorecido, você crê que hoje alguém sai aqui caminhando, irmão? Olha, você vai falar, vai dar certo, vai dar certo, você vai conseguir, vai se formar. Aleluia. Você vai ter formatura. Aleluia. Não sou de pregar esse aqui. Aleluia. De doutrina, mas Deus abriu o céu aqui. Aleluia. O dia que você estiver erguendo o teu diploma, o teu canudo, lembra dessa palavra. Lembra daqueles dos propósitos que você fez. E lembra do compromisso teu para com o menos favorecido. Ele defendia o povo. A sabedoria dele era para defender o povo. Fez armas para defender o seu país. E a sua fama começou. A sua glória. E daqui a pouco, eu já fiz de tudo. O que me falta em mim? Foi lá e colocou a mão, entrou dentro do templo. Foi lá, pegou o cestário. Quando Osias, quando o sacerdote viu, Azarias, quando Azarias viu, irmão, ele foi tomado de uma coragem, igual os anciãos, os cooperadores de jovens, os diáconos. O pai e a mãe é tomado de uma coragem quando vê o filho se perdendo, ou vê o seu irmão se perdendo. Sabe aquela coragem? Calma, minha filha. Aí não tem Deus, volta atrás. Sabe o conselho que os cooperadores de jovens dão? Que os irmãos dão? Sei não é de Deus, volta atrás. Não põe a mão aí. Se espaço Deus dá errado. Isso não é atitude de crente. Isso não é atitude de homem de Deus. São jovens, são carreira espiritual. Não age assim, não fala assim, não se veste assim, não se porta assim. Corta essas amizades. Isso aí é roda dos escarnecedores. Teu caminho é santo. Você é batizada. Você é lavada no sangue do Cordeiro. Nossa, os cooperadores de jovem dá todos esses conselhos? Aqui na minha cidade eu nunca vi. Né? Eles, quando acontece algumas coisas, dependendo da família de quem é, da condição financeira, eles deixam rolar a vida, como vai. Às vezes pega um pouco no pé, quando fica sabendo de algo de um pobrezinho, menos favorecido, aí vai lá, tira até a liberdade deles, segundo eles, às vezes até dizem que é uma disciplina, mas é um ato maligno, de acordo com 2 Coríntios 2, porque eles excluem para valer mesmo, para que o adversário pegue essa pessoa. E segundo Coríntios capítulo 2, fala sobre a reestruturação da pessoa, né, fazer com que essa pessoa seja disciplinada ao modo de recuperação, para entender onde ela está andando, que está desviando do mal, para você ajudar o teu irmão, né, que muitas vezes ele está se perdendo, aí é colocado de volta. Eles não dão esses conselhos aqui, eu não vejo. Assim, quando vão falar, já é na hora de cortar a liberdade e tirar fora, então tá um pouco por fora, né? Eu sinceramente, irmão, tem que conhecer mais da denominação como um todo, né, e qual que é a sua estruturação vinda da sede, né? Eu não vejo nada disso por enquanto. Ser lúcido, ser pindom, ser oficializado. Olha, se é luz no meio das trevas, você tem que brilhar. Não está certo, você vai repreendendo. E se tiver humildade de voltar para trás, glória a Deus. Mas se encarar a palavra, irmão, a lepra aparece. Ele não voltou atrás. O insensato não ainda insistiu. E foi repreendido. Olha, não convém que você toque aí. Isso aí é só para os descendentes da casa de Arão. Isso não é missão tua. Volta atrás, larga isso, sai rápido. Deus vai te ferir. Fez pouco caso.
insistiu, foi desobediente, foi teimoso, foi rebelde, foi liviano, insistiu, e na sua insistência o sacerdote fala, sai daqui. A lepra apareceu na hora, foi tomado pela lepra. Quando ele viu que estava com a lepra, ele saiu e foram os 80 sacerdotes, foi empurrando ele. Sabe, aquela multidão de sacerdotes foi tudo empurrando ele. E apressou em sair, porque ele viu que realmente a lepra do Senhor tinha ferido ele. Aleluia. Bastante comunhão, porque eu sei que quando Deus entra nessas linhagens, geralmente ninguém dá glória. Veja aqui que ele está falando que é Deus que está entrando nessa linhagem. É Deus que está falando na boca dele. A gente vai analisar essa pregação aqui, vamos ver se ela está de acordo com os próprios tópicos da CCB. Com os ensinamentos da CCB. Ok? Então, entenda bem que aqui eu não estou para falar que eu estou falando mal da CCB, porque eles dividem CCB, prédio, ministério, pessoas. É tudo dividido. Obra de Deus, CCB, prédio, graça de Deus. Então, se está errado o irmão aqui, não fale mal da CCB, foi o irmão que errou. Ué, mas foi Deus que falou na boca dele, ele acabou de falar. Então vamos continuar. Mas é facinho de uma moça ficar com a lepra. É facinho de um moço ficar com a lepra. É facinho de você ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. Aí fica ali no banco da misericórdia, né? Agora, se você percebe que o teu rosto está limpo aqui nessa noite, olha, é facinho de ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. Aí você fica no banco da misericórdia. Ou seja, ele já está jogando aqui essa questão da CCB, de quando... E ainda ele fez lembrar esse caso maldoso, inescrupuloso do passado, que era excluir a pessoa num banco separado, chamavam até de banco da misericórdia. Porque ele está falando aqui, sentido que alguém caiu em pecado, né? E aí tá leproso, ele tá no mundo de pecado, pelo menos é o que ele tá falando, porque uma coisa é a pessoa cair no pecado, se levantar, e outra ela insistir naquele mundo. Aí tá falando aqui de banco da misericórdia, né? É facinho de ficar estampado em você que você teve um acidente espiritual. Mas geralmente o acidente espiritual deles não se enquadra em Gálatas 5, 19 em diante. Vocês podem ler lá, são vários pecados da qual é da carne. É um pecado do corpo, da carne, tá ok? Então, todos aqueles pecados são acidentes espiritual. Agora tem que ver aqui o que ele está querendo dizer com isso, né? E não há lepra, não há sinal da glória a Deus. Glória a esta palavra. Glória a Deus. Cuidado, porque um dos maiores sinais da lepra está aqui agora. O centrismo, o cristianismo, as 7 partes, esses pendrive aí, 7 partes, isso é lepra, tá? É lepra. Centrismo, cristianismo, tendo Cristo, pode usar bermuda, pode fazer tudo, não precisa se santificar. Tendo Cristo, está tudo certo. Tá vendo? Já começou. A lepra para ele aqui, né? Que ele tá querendo dizer que é lepra. Tendo Cristo, tá tudo certo. A questão já tá criticando outros segmentos religiosos. A congregação falou nos seus tópicos de ensinamento que não era para falar mal de outras denominações, né? Que o caminho não é a CCB, e o caminho lá tá falando no tópico de ensinamento, que doutrinas, por mais que você ache que ela é a correta, que na congregação é a correta, né? Esse negócio de usar short aqui, até eu tava na academia esse tempo atrás, postei uma foto lá de calça, né? De camiseta, aí a pessoa falou, não tá podendo usar bermuda ainda, né? Estão aceitando a minha pessoa. Aí eu uso, irmãos. Eu uso. Quando tá muito quente, ainda mais academia que só tem aqueles ventiladorzinho fraquinho lá, eu vou de bermuda. Não vou de short, né? Lá pra cima do joelho, mas uma bermuda, né? Mostrando as canelas, que não pode, segundo ele. Então, como é uma doutrina que tá falando aqui, pode tudo, tá? Com lepra, né? Pode usar bermuda, que não tem problema. O próprio tópico de ensinamento falou que essas coisas, essas observâncias,
né? Isso aí, por mais que você ache que é uma doutrina, não é o caminho a Cristo. Né? Não é o caminho a Cristo. Todo mundo sabe, irmão. Agora a geração nova aí não adianta ficar falando essas coisas aí. Não vai adiantar ficar tentando enganar com cortes de cabelo, com a irmã não poder usar uma calça. Quantas pessoas nem entravam no emprego porque era obrigado a usar calça no emprego, agora estão usando. Ah, mas é que Deus permite só para hora do emprego. Isso aí é conversa. A irmã usa às vezes de pijama para dormir dentro da casa, né? E vai ser condenado com essas coisas. O irmão ficar na casa com a bermuda. Então, já entra a pessoa no comentário aqui e vem ficar bravo ali, né? Porque ele não consegue pôr. Então ele fica furioso quando fala isso aqui. Mas é tópico de ensinamento. Vou fazer o quê? Né? Vamos lá. Os desigrejados, é um grupinho em Cascavel de desigrejados. Não precisa ter igreja, não precisa ter Santa Ceia, nem... Olha, diz que tem um grupinho em Cascavel de desigrejado. A pessoa que estava assistindo aí deu risada. Vocês voltam aí pra ver. Tem um grupinho em Cascavel de desigrejado. Vai lá visitar ele, vai conversar com ele. Por que ele tá assim? Se você conhece, você tá falando que não precisa de igreja. Ué, às vezes eles são mais igreja do que quem tá aí dentro. Achando que tá vestindo uma calça, não veste bermuda e tá melhor que os outros. Que tá muito melhor, tá à frente da irmã que não corta um cabelo, da irmã que não passa uma base. Eles acham que estão vivendo uma igreja, mas vivendo um mundo de ilusão. O coração às vezes está rancoroso, maldoso, defendendo instituição, defendendo placa templária, templos, defendendo ideologias, defendendo ancião, deixando o outro, julgando o outro, se tirou a liberdade porque está condenado, tá no banco da misericórdia, deixa ele lá. Né? Quem mandou ele fazer aquilo lá? Deixa só Deus no último dia, fica sem liberdade por anos. Essas pessoas, vocês acham mesmo que vocês estão vivendo como igreja dentro da congregação? Eu não estou falando mal. Vocês estão vendo que eu não estou falando mal porque estou falando de pessoas, dessas mentes, porque dentro dos tópicos não está falando mais essas coisas. Dentro da própria, agora fica tudo no papel. Como é que faz? Né? É o caminho, é a orientação de doutrina, de disciplina, de barba. Claudio Marçal falou que a barba mesmo não era disciplina, não era doutrina, era uma disciplina. Não, porque não quer, a igreja não quer que use barba para tocar, então é a disciplina da igreja. É um usos e costumes, eu não sou contra isso, cada igreja tem o seu. Tem igrejas aí com usos e costumes, e até reformados, né, que fala que estão aí no caminho verdadeiro, que são os eleitos. Eles têm os costumes deles. E agora a congregação, né, tem essa bagunça, que lá uma coisa é doutrina, outra é disciplina. Uma coisa é ensinamento, outra não é. Então, Paraná mesmo, quanta liberdade não tirou de organista por base, por cortar o cabelo. Agora já tá mais brando, né? Vamos continuar aqui. Nem governo e nem ancião para batizar. Você crê, qualquer um batiza, pega um tanquinho no meio da sala. Ó, não precisa de nada, não precisa nem ancião para batizar. Você creu, pega um tanquinho no meio da sala. Eu não sei se isso aqui é exclusivismo, porque só é certo se o ancião lá batizar a pessoa. Já que partiu pro exclusivismo, irmão. Irmão, eu achei, quando você veio falar aí que não tinha nada a ver, que pegaram coisa fora do contexto, eu não queria pegar pregação aqui pra falar. Eu não gosto de fazer isso aqui. Mas olha, como veio tantos comentários, até julgando que peguei fora do contexto, que eu coloquei lá fora do contexto, eu fiquei até com medo, né? Eu falei assim, nossa, eu vou ter que voltar atrás, vou apagar o vídeo. Mas isso aqui é exclusivismo, já está defendendo a denominação. Ah, não precisa de ancião para batizar. Se você estiver falando do calvinismo, das igrejas sectárias calvinistas extremas, eu até te compreendo, né? Que usa livros paralelos para estudar, coisas que desviam da verdade do que é Deus, Alfa e Ômega e seu Filho Jesus Cristo. Fogem totalmente, mas você não está falando isso, você está defendendo a congregação o tempo todo. Está resolvido o problema. Não há presbitério, não há Santa Ceia, não há corpo de Cristo, não há comunhão, não há nada. Comunhão, às vezes tem igrejas que não tem. Eu não sei se você está falando que não há Santa Ceia, mas é difícil aí um movimento. Tem irmãos até na casa que toma ceia. Tem irmãos que não congregam em igreja nenhuma, que não saiu da CCB, não concordou com algumas coisas, e eles na casa, em família, eles ceiam. Agora, se você está conhecendo isso aí, então tem que visitar mais, irmão. Às vezes precisa de uma ajuda, esse irmão. Não precisa
tacar lá no púlpito que tem gente em Cascavel nessa situação se você não está se preocupando. Isso se chama lepra. E muitos estão olhando na internet assuntos que falam mal dos anciãos, da obra de Deus, das coletas, aleluia, e o povo falando. Você leu, você assistiu, você segue e começa a te contaminar. Uma manchinha, daqui a pouco está coçando, quando se olha está com a lepra. Aleluia. Isso aqui não olha a si próprio. Vamos nos examinar agora, moça. Nós, irmãos casados. Olha, tem pessoas que estão seguindo coisas, canais e conteúdos na internet, principalmente em orientação calvina, por mais que pareça que não é, mas é. E aí eles ficam, sim, com grandes problemas. Está chegando para mim vários áudios, conversas, eu não quero nem... Por enquanto a gente vai tentar ver o que está acontecendo, porque eu vou trazer isso aqui, vai trazer mais confusão. Mas são famílias. Antes tinha as famílias destroçadas por causa do extremismo da congregação cristã no Brasil, tirando liberdades, cortando casais, assim, que às vezes até se acertou, estão bem. Aí ele fica lá sem liberdade, um filho, destroçando família, acabando com família. Só que agora tá vindo um outro conceito, daí que é a intolerância. São pessoas que xingam, às vezes, um parente que é da congregação, porque agora ele tá no caminho verdadeiro, a congregação... Aí essa pessoa ela precisa se limpar disso, porque ela tem tanto repúdio ao caminho que ele estava, que ele tá, sabe, em vez de ajudar, ele fica criando situações para esses que estão dentro, estão cegos, às vezes, de um sistema religioso, seja qualquer um, ele nem quer sair, porque ele vê você, que diz que está no caminho verdadeiro, como uma ameaça. Você tá entendendo? E isso o que é? Isso é contenda, isso é ira, isso é maldade, é o inimigo que faz isso aí, faz esse trabalho todo. Eu quero que vocês entendam isso. Você tem que ser luz. Você entendeu a verdade, o caminho do evangelho? Ok, mas você não pode ficar falando que as pessoas vão ser condenadas para o inferno, porque você não é Deus. Você não pode falar que eles são uma seita, porque a palavra seita ela é forte. A palavra seita pode ser usada com vários conceitos ideológicos e outras denominações por aí. Sabe? Até mesmo muitas vezes dentro do caminho calvinista, da eleição, que prega o extremismo dos escolhidos e a dúvida de salvação, que tá repleto nos canais. Tem canais aí que é direto, eles atendem áudio de telefone, mensagens mandados por e-mail de perguntas se eles estão salvos, se eles são eleitos ou não. Eu tô sentindo que eu não vou ser eleito, irmão, que eu não sou uma pessoa eleita, porque, sabe? Depois a gente entra nesse... Vamos continuar aqui, que eu já tô falando demais. O que você andou assistindo alguma coisa mexer com o teu coração, deu uma vontade de parar de congregar? Tem alguém batendo, mandando mensagem para você por esses dias? Hoje nesse culto para a mocidade, o Senhor repreende esse mal. Dá uma passada agora espiritualmente na tua pele. Para cima, para baixo. Para cima, para testa. Não tem perigo em você. Olha. Deus não permitiu a tua ferida em você. Você sentiu que está limpa. Dá um glória a Deus. E sai daqui hoje liberta por completo. Com o discernimento do Espírito. Quem você seguia não segue mais. Quem você olhava não olha mais. Deleta esse espírito de estudar a Bíblia. De ter livros paralelos. O nome disso é lepra. Em nome de Jesus, sobe o Senhor. Queima com fogo espiritual. O espírito de estudar a Bíblia. O espírito de ver. Abre livros paralelos. Quem quer Ah, não tem mais o que falar, irmão. Tá errado. Muito errado. Olha, o contexto é pior do que o trecho. O contexto é pior do que só o trechinho que foi pego. Meu Deus, o que foi isso aqui? Ele fala de queima os espíritos de estudar a Bíblia. Ponto, né? Uma parte. Estudar a Bíblia, ela pode ser dentro da própria congregação. O irmão que é da congregação, ele gosta de ver, de examinar, de pegar ali as referências da Bíblia. Tem livros que dicionário bíblico, tem livros que alertam para os textos, o contexto do texto de forma exata o que a Bíblia quer dizer. Aí ele fala, né, queima o espírito de estudar a Bíblia. Ele foi claro nisso. Então, depois ele fala de ver vídeos paralelos ou livros paralelos, eu não entendi. Então, são duas coisas.
estudar a Bíblia e ver vídeos paralelos. Talvez, né, como ele disse, que Deus estava dando isso aqui para ele. Depois ele disse que não soube se expressar. É um Deus muito falho, né? Porque que mensagem é essa que ele levou? Foi muito claro. Ele está contra o estudo bíblico. Tem os conceitos ideológicos, como eu expliquei aqui para vocês, tem, mas ele está tirando a capacidade de raciocínio individual dos jovens para analisar as coisas por eles mesmos. E nenhum pregador pode fazer isso, nenhum ancião, pastor, ninguém pode fazer isso. Ele tem que entregar a mensagem do evangelho, ajudar aquele que vem até ele a ser ajudado e aquele que ele observa que está indo por um caminho errado, ele tem que auxiliar, instruir, mas não cercear o conhecimento. Isso em nenhum âmbito da vida. Nem Paulo. Paulo até exortou: analisai tudo e retende o que é bom. Analisai tudo. Eu posso ler um livro, pegar um livro de signos lá e ver o que eles estão falando com essa história de signo, que é uma coisa pagã, uma coisa, né, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e analisar só para mim, para eu entender aquilo, para um dia se alguém vir falar comigo sobre isso, falar assim: você nem entende o livro, você não concorda. Eu falo assim: não, eu entendo sim. Lá fala isso, 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 e na Bíblia fala isso, isso, isso. Você entendeu? Estamos encerrando já. Quantos que começam bem, né? Você olha igual a menininha agora. Aleluia. Começou bem, viu? Quantos aninhos ela tem? Até a menina que testemunhou. Quantos aninhos que ela tem? Quantos aninhos tem? 8. 8 aninhos. Começou bem, né? Começou? Quem batizou com 10 anos aí? Das mãos, ergue a mão. Com 10 anos. Com 9. Olha lá, tem uma com 9, com 10. Acima de 10, dos 12, quem batizou aí? Ergue a mão das moças. Olha lá. 14 aninhos. 13, 14, ergue a mão. 15 anos. 18, ergue a mão de 18. Vamos ver o jovem aqui. Qual do jovem aqui que batizou com 16 anos? Ergue a mão rapidinho. 15 anos. Junto. 15, 16. Olha aí. Quem batizou com 10 anos? Tem algum aqui? Com 11, com 12, pega a mão. Fala o santo. Sabe o que é isso? Vocês começaram o reinado de vocês. O meu reinado espiritualmente, porque somos reis e sacerdotes. Deus deu a graça de começar com 10 aninhos de idade. Quantos anos o senhor batizou, irmão Sebastião? 14 anos o irmão Sebastião batizou, começou o reinado de Deus. 15 aninhos. E o senhor? 15 anos. Quantos anos já de batizado? 59 anos. Está o reinado dele aqui. 59 anos. Aleluia. Você está entendendo a palavra? Quando sai aqui do tanque que está subindo as escadinhas aqui com o cabelinho molhado, as moças também com o cabelinho molhado, aquele momento você saindo do tanque aqui começou um reinado espiritual. Aí vai para a visita, violãozinho, em Augusto, estuda música, decora salmos, Deus batiza com a promessa, começa a ver obra, milagre, é gostoso demais, salão. Que doçura esse reinado, quem gosta desse reinado? Glória! Aleluia! Porque esse reinado nós vamos brigando, nós vamos dando glória, esperando a coroa que está reservada para todos nós. Aquela coroa, aleluia, o inimigo quer tirar da nossa cabeça. Aleluia, somos ou não somos reis e sacerdotes? Responde com glória aí. Somos ou não somos reis e sacerdotes? Aleluia! Somos ou não somos reis e sacerdotes? Glória a Deus! O diabo quer tirar esse reinado da tua vida.
Olha, aqui é um exclusivismo, porque ele estava falando das pessoas que saem da denominação, pessoas que estão desigrejados, né? Querendo dizer assim, que saíram do caminho que é a congregação. Então, fora de ensinamento do CCB, fora de tópico de doutrina. Então tá querendo dizer que saíram fora. Aí ele falou que as pessoas querem tirar esse reinado. Qual o reinado que ele está falando de reis e sacerdotes? São os que estão dentro da congregação. Ponto. Esse é o contexto da pregação dele. Né? Tirando outras atribuições de conhecimento aí, outras questões de conhecimento que ele tentou cercear, a gente sabe que isso é errado, né? Completamente fora do que o próprio Deus ensina para examinar tudo, né? O próprio Deus sabe que as escrituras, estudar a Bíblia é algo magnífico que uma criança, que um jovem, qualquer um pode fazer. Se está com conhecimentos errados, tudo na vida é assim. Até mesmo quem não estuda, os irmãos aí que nunca procurou entender nada, sai de um caminho totalmente perverso por ignorância. Sai do caminho da graça de Cristo, porque foi uma denominação que entregou isso errado para ele. Ele não entendeu nada, ele sai por ignorância. Então, se tiver que sair porque aprendeu coisas erradas das escrituras, irmãos, é situações da vida, mas jamais retirar a capacidade humana de pensar por si só. Vamos lá. E começa bem na música, vai haver cooperador de jovem. Agora estamos vendo velho se perder. Em nome de Jesus, você que começou bem, dá glória gostosa. Triunfo é ser cooperador de jovem, né? É coisa incrível. Bateria bem. Ninguém pega aqui, ninguém para aqui, ninguém fica para trás aqui, ninguém perde. Olha! O nome de ninguém vai ser riscado. Olha, dá glória. Olha aí, dá glória. Segura na comunhão, esse reinado espiritual. Reinado espiritual é se manter dentro do sistema religioso templário. Não é a graça de Cristo. Porque às vezes tem pessoas fora, como eu falei, da denominação, mais crente do que muitos que estão ali dentro. Não há lugar nenhum na Bíblia que defende que uma pessoa só é crente enquanto ela está dentro de uma denominação específica. Por isso que teve os tópicos de ensinamento, mas parece que não lê. Começou tão bem. Tem um jeito de alguém não perder esse reinado. Bastante comunhão. Sabe que jeito? Aleluia. Aleluia. Para quem é convertido, irmão. Para quem é convertido e é um rei de verdade, defende esse povo. Defende essa nação, a nação gloriosa. Aleluia. Sabe o que é a mãe, o pai, que defende esse reinado? Vou pregar um assunto aqui. Vai lá naquele moço que está nas drogas agora. Você às vezes até está vendo ele nos status. É falso aqueles status, tá? Aquela alegria, uma alegria falsificada. Não é Deus lá. Ele tem uma angústia lá dentro que você não tem aqui. E você olha a pele dele, está bonita, a pele dela também, mas tem uma leva. Lembra daquele moço que me citou para os irmãos aqui? Lembra dele? Lembra daquele moço que tocou do lado de vocês? Lembra dele agora? Lembra daquele irmão que foi companheiro de missão de violão? Lembra dele? Glória! Responda com glória. Se Deus tivesse recolhido ele não tinha perdido. Aleluia! Glória! Porque o reinado da irmã Camila, da saudosa irmã Camila, ninguém tira mais. Ela cresceu. Se você tivesse ido no funeral dele, no funeral dela, aleluia, e você visse ele dentro de uma urna, e nós cantando um hino, ouvindo o Senhor dormir, não dá uma alegria agora na tua alma saber que ele não teve letra, e que ele venceu? Aleluia! Não é melhor você recolhido aquele filho, mano? Não é melhor você recolhido aquele filho, irmão? É ou não é? Aquela companheira não é melhor que o partido? Responde com glória aí. Glória a Deus. É do isso. Glória. É do isso. A carne do óleo sentiu uma separação da carne.
madrugada, com saudade dela, minhas filhas chorando também, mas pregando a palavra que aleluia! Glória! Que eu tenha conversão, sem parecer, e a minha filha tem que vencer. Eu vou parar aqui porque já não tá dando pra entender quase muita coisa mesmo, mas o que deu pra entender aqui é que ele falou que aquele irmãozinho que tava tocando, você via tocando, era auxiliar de jovens, se perdeu, estava com lepra. Eu achei que ele ia falar até pra... Tá vendo aquele um que você tá vendo na internet, né? Que ele falou, aquele um que você viu na internet, que ali não tem nada de felicidade, viu? É tudo por fora só. Eu achei até que ele ia falar pra ir lá visitar, porque às vezes a pessoa ela não morreu espiritualmente pra Deus, não teve... não pecou de morte, como né, muitos dizem aí, e morte que teve morte espiritual. Às vezes essa pessoa, Deus, até o último dia de vida dessa pessoa, Deus espera que ela se arrependa e que ela volte para os braços do Senhor. Nem sempre voltar para os braços do Senhor é voltar para uma denominação que você era antes. Deus não é assim, Deus não é dessa maneira exclusivista, o caminho é Jesus Cristo. Deus não é colocado em templo como a mulher samaritana perguntou para Jesus, onde eu devo adorar o Senhor? Nem aqui, nem ali, mas em espírito e em verdade. Isso Jesus Cristo falou para ela. O advogado fiel, aquele que perdoa até o último dia, o fôlego, até o último dia que essa pessoa reconhece seus erros. Muitas pessoas batizaram às vezes com pecados que são uma escravidão muitas das vezes ali de vícios, e essa pessoa ela quer voltar para Deus e ela não consegue, mas ela aceitou Jesus Cristo, e entrega isso como assim o publicano fez, entrega a Deus as suas falhas, os seus erros, as suas quedas, e não como o fariseu que batia no peito e achava que não tinha erros nenhum, né, em tal parte que ele acredita ser ali o certo para ser salvo, justificando-se. Agora, ele pega e fala que uma pessoa que tá lá no funeral, que soube que saiu da CCB, é triste. E outro não é triste, que tá dentro da congregação. Ah, esse aqui não perdeu, né? Não tava com lepra. O outro ali tá com lepra. Então é algo ruim, né? Não sente alegria, não sente virtude naquela pessoa, né? Como é que ele dizer? Porque morreu ali com lepra. Morreu sem chance. Morreu sem perdão. É o que faz as pessoas entender. Maldade pura, irmão. Eu não tinha visto essa pregação inteira. Não tinha visto. Foi chato. É chato ver isso daqui. Mas, infelizmente, é o pensamento de muitos, né, irmão? É o pensamento de muitos. Aqui não tá dando pra entender muita coisa, porque eles querem ganhar, assim, o povo nessa voz, nesse grito, para o povo se exaltar e ficar ali junto com ele, né? Tem que vencer! Vocês têm que vencer! Ninguém vai tirar a coroa de defesa da sua cabeça! Da glória a Deus! E você vai chorar pro teu companheiro e dizer que saudade das visitas! Que saudade das caras! Que saudade das psicopegueiras! Que saudade das imagens! Que saudade da falta de hospitalidade que ele tinha! Vai deixar saudade! Muitas das vezes essa pessoa que ele tá falando aqui, ó, que saudade, venceu, né? Saudade, que esse aí era bom, tava dentro da CCB, tava ali congregando, tinha cargo. Aí tá no funeral, mas muitas vezes não sabe que esse que você tá chamando de leproso, ele pediu muitas das vezes para poder retornar no cargo dele, até só para tocar ou ter comunhão com a igreja, para poder pedir um hino, e o ancião negou. O ancião julgou porque ansi-boys aí levaram o caso dele lá pro ancião julgar, né? As pessoas foram lá entregar, esses ansi-boys que quer cargo, acabou com a vida dele, porque ficou entregando as coisas e as pessoas criam um olhar mal, falam, tá vendo, aquele lá, ó, tirar a liberdade dele por causa disso, a igreja inteira julga essa pessoa. O que ele vai fazer dentro da igreja que diz que é o caminho e tá rejeitando ele? E aí você vem e fala, e agora é fácil falar que ele é leproso, que o funeral dele não vai ser alegre como os outros, né? É muito fácil falar depois. É muito fácil, mas tá cheio de gente assim. O projeto Resgate aí veio com o objetivo, não sei de quê, né? Na hora que era para resgatar a pessoa e colocar de volta a comunhão na igreja, ficavam renegando esses anciãos local aí. Maldoso, inescrupuloso, fariseu. Ficava renegando. Aí vem agora falar que o funeral não vai ser bonito igual do outro que tá ali dentro da igreja. Hipócrita. Muito hipócrita.
Cuidado com essa misericórdia que estão pregando aí. Cuidado. Eu não sei qual foi a morte dele, mas de longe, olha que triste, não podia voltar a entrar para dentro dos muros da cidade, longe do pai, longe da mãe, longe dos amigos, longe dos filhos, longe dos netinhos, longe dos companheiros de guerra, que ajudou ele a ter sucesso, salamaias, distante numa casinha, tomado de lepra, orelha caindo um dia, pedaço do berço caindo outro dia, a mãe assim caindo no outro, e ele lembrando das visitas, lembrando da generosidade. Eu ouvi direito, ele falou, cuidado com essas misericórdias que estão pregando por aí. Dos ensaios, olha, igreja, está tão gostoso. Eu estou olhando aqui no olho do Espírito, dá para ver todos aqui com coroa. Aleluia! 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 Ninguém vai tirar esse ninho da doçura do Espírito. Ninguém tira essa seda ali nos vestidos real teu. Você é rei, você é sacerdote. Aleluia! Você nasceu para reinar. Não é rei, sacerdote dessa maneira que fala as escrituras. Ali, irmão, fala porque para Deus, até o próprio hino da congregação fala, somos reis e sacerdotes ao autor do universo. Isso aqui é questão espiritual, né, de aquele que entregou, reconheceu a graça de Cristo. Agora, o modo que ele está pregando aqui é como se os que estão dentro da congregação ali, que estão achando que não tem pecado nenhum, que são puros, né, que são, não tem pecado, né, eles não conhecem os livros das escrituras, onde fala sobre todos os pecados da carne, e ninguém ali escapa de nenhum daqueles. Será que é difícil entender isso? Será que as parábolas de Jesus Cristo, onde fala do fariseu publicano, não conseguem entender isso? Aqui está se erguendo, está se inchando ali por uma falsa sensação de que não precisa, quase nem precisa nem de Jesus Cristo. Porque ele agora é o rei e o sacerdote, é o, né, olha aqui, são reis dentro da congregação. Comete faltas, falhas e fraquezas. Chato, irmão. Você vai vir aqui, vai defender até o último dente essa pregação aí. Vai ficar aí defendendo, vai ficar falando que é espiritual, que é só pra quem tá lá dentro que entende. Mas não dá. Você nasceu para governar, e ninguém tira esse reinado nosso. Não dá para pregar mais. Eu procurei relógio aqui, não achei, sabia que era calculadora. 9:42, Deus seja louvado. Sentimento quando entra no coração do homem, fora das escrituras, sem pregar de acordo com o evangelho, pegou um texto, criou um contexto totalmente para defender a instituição, defender pessoas dentro da graça, que é a congregação. Esse é o contexto da pregação que você queria que a gente ouvisse, irmão. Infelizmente. Fora de tópico de ensinamento. Fora. Tá fora, porque ele falou várias vezes, vários tópicos relembrando o que é o caminho. Então, quando a congregação ela quer disciplinar alguém que está em pecado, é uma coisa. Quer fazer reter essa pessoa de volta, reverter aquilo que ele está aprontando e observar por um tempo, é uma coisa. Agora, condenar, pecou lá atrás, aí não quis vir mais, porque vai vir, ninguém aceita. Aí fala que tá lá no Instagram, mas não é feliz. Às vezes a pessoa tá mais feliz do que quem tá ali dentro. Muito mais. Porque desse jeito, amarrado por uma certa, né? Mas daí não pode usar bermuda, tudo pode. É o controle, onde se diz que é doutrina de salvação. E o próprio Cláudio Marsola pregou, quando ele estava até mais lúcido, assim, pregando coisas evidentes e necessárias. Pregou que a maior doutrina era o amor. Ele pregou, então tá tudo errado, né? Porque um desfaz do outro. Mas esse é o vídeo de hoje. Curte aí, comenta nas partes, volta o vídeo lá. Deixa o comentário lá naquela parte. Tenta compartilhar naquela parte o número que você viu ali, né? E entregar para alguém vir naquele comentário e ver aonde tá errado nesse vídeo. Graça e paz verdadeiro a todos. Olha, é difícil até falar isso, ouvindo essas coisas, né, irmãos? Mas se inscreve no canal do Medita Fé. Eu vou até colocar algumas coisas do Instituto Medita Fé aí, pra gente se alegrar um pouco. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira. Até o próximo vídeo, irmãos.
De qual religião você nunca seria? Não existe uma religião de qual eu nunca seria. Eu teria que conhecer todas elas. Ame, só ame. Sem olhar pra quem, sem olhar a cor, sem olhar por quê. Hoje você tem alguma religião? Já fui organista da Congregação Cristã do Brasil. Por que você saiu da congregação? E entre desrespeitar algo que eu amo muito, eu prefiro não estar lá. Eu não posso escandalizar. Então a primeira vez que eu saí pro baile, a primeira vez que eu saí curtir é gostoso. E quando você tá aqui fora, você vê quanto que lá era gostoso. Qual foi a coisa mais bonita que você aprendeu dentro da igreja que você carrega até hoje? Amor. Meus pais... Eu tinha 12 anos de idade, eu criei os meus 3 irmãos sozinha. Então assim, o que eu aprendi é, quando você tem amor no seu coração, não importa o sofrimento ou a dificuldade que você passa, aquilo não estremece a unção que Deus colocou no seu coração quando pequeno. Não importa o que você passa. Caramba, os pais... Você criou seus 3 irmãos. Sim. Que história difícil, hein? Complicado, verdade, não. Eu acredito assim, ó. A gente não sabe o futuro, o Senhor sabe. Então Ele te molda, Ele te forja para que você suporte o que virá na sequência. Uma espada, ela vai no ferro, ela vai no fogo, ela vai na água, ela vai no gelo, para depois ela estar pronta. Com a gente, acho que não é diferente. Olha que bonita e que perseverança, hein? É dele se admirar, porque muitas pessoas no seu lugar perderiam a cabeça facilmente, né? Eu tinha 2 opções, ou eu criava os meus irmãos, ou eu chorava e sofria por algo que não foi minha culpa. O mais difícil é você aceitar que não é sua culpa. Depois que você entende que não é sua culpa, acho que você não esquece, mas você consegue conviver com aquilo, porque não te pesa tanto. E você tinha quantos anos quando isso aconteceu? 12 anos, hoje eu tô com 43. Eu era mais velha na época, meu irmão caçula tinha 1 ano de idade. Dor eu vou carregar pra sempre, porque não tem como falar que não dói ser criada sem pai e sem mãe, principalmente por um motivo que eu não entendo até hoje, mas eu aprendi a conviver com essa dor. Você saiu da igreja quando tinha 12 anos ou continuou mais um tempo? Eu saí com 14 anos, eu sou do interior do Paraná. Eu vim pra cá, pra Curitiba. Meu primeiro trabalho eu limpava o banheiro do terminal do Pinheirinho de dia e estudava de noite. Eu me formei em mixologia em 3 países, hoje eu sou professora de mixologia e sou supervisora de uma rede de lojas. Mas assim, não mérito meu, eu acho que mérito no amor, que eu nunca desisti do Senhor. Eu nunca olhei pro Senhor e falei, por quê? Eu só aceitei. Deixa um conselho pra juventude, pras pessoas mais de idade também, que precisam às vezes de uma palavra, e com tua visão, o que você passou e com a experiência que você tem. Nunca desacredite, porque é muito difícil acreditar no ser humano, é muito difícil acreditar que as coisas vão melhorar. Eu acredito que hoje, do jeito que se vê, a gente só consegue enxergar sofrimento e mais sofrimento. Só que assim, quando você tem um amor verdadeiro e quando você tem um pai que você pode olhar pra ele e falar assim, em você eu confio, porque eu não sei o que me pertence, mas o Senhor sabe, as coisas elas vão acontecer. Nunca perca o amor,